versículo 1, em nome do Senhor Jesus, ele vai dizer assim: o centurião, Cornélio, havia um centurião, um homem chamado Cornélio. Então, toda religiosamente conhecia como italiano, e ele e toda a sua família era religioso e temente a Deus. Versículo: havia muito adorado ao povo e orava continuamente a Deus, sendo dia e por voltar, continuou a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão e viu Chamael, um anjo de Deus que aproximava dele e dizia: entendeu? E ele, montando, ouviria, olha para ele e perguntou: o que é o Senhor? O anjo respondeu: a sua oração é a informa, subirei com oferta mergulhada diante de Deus. Agora mandei alguns homens a Londres para trazer o certo Simão, e também conhecido como Pedro, o que está hospedado na casa de Simão, o tinho de couro que ficava perto do mar. E depois que o anjo guerreiro falou, se for Cornélio, chamou 2 dos seus servos e um soldado, retirou desse ao seu auxílio e contado a ele todo o que tinha concedido e viu aos dons. O segundo nome, vamos ver a visão de Pedro. No dia seguinte, por volta do meio-dia, quando ele viajava, se aproximava da cidade, Pedro subiu no teatro para orar, tendo como devia morrer, enquanto a refeição estava sendo preparada, e caiu de distância e viu ao céu aberto e alguma semelhante a um grande lenço que descia na terra. Mesmo pelo rosto, como ele despertava a terra e a lava do céu. Então uma voz lhe disse: levanta-se, Pedro, ande-te de cama. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, se jamais comi, logo impuro aos muros. A voz lhe falou segunda vez: não chamarei impuro ao que Deus impurificou. Isso aconteceu 3 vezes em ele, subitado aos lenços, foi reconhecido no céu. Enquanto Pedro estava refletindo, ele seguiu a visão do homem, e vindo por Cornélio, descobriu aonde era a casa de Simão, e chegaram à porta, chamou, perguntava se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro estava pensando na visão do Espírito, ele disse a Simão: 3 homens estão procurando por nós.
Portanto, levantei. Esse descansou e de ali com ele, pois ele os enviei. Versículo 21. Por Pedro desceu e disse: ó, eu sou, porque vós então julgar, porque contigo virei. Ó, o homem respondeu: viremos da parte do centurião, o Cornélio. Ele é um homem justo, temente a Deus, respeitando por todo o povo. Está-se um santo anjo e diz: que chamareis a sua casa, para que ele ouça o que você tenha para dizer. Pedro os convido a entrar e os hospedar. Amém, irmão? Isso aí, em nome do Senhor Jesus. Os irmãos vão estar louvando a Deus e glorificando ao Senhor. Em nome do Senhor. Amados irmãos, nós vemos aqui o poder de Atos dos Apóstolos. Uma coisa que Deus ele vai ensinar a nós essa noite, através dessa palavra. A Bíblia diz que tinha um homem que era respeitado pelos homens da terra, porque tinha temor a Deus. E tudo aqui a Bíblia vai dizer que o homem orava a parte das 3 horas da tarde. E a Bíblia vai dizer que quando ele orava, ele ouvia a voz de Deus. Muitas vezes, irmãos, que muitas vezes nós ora, Deus fala com nós e muitas vezes achamos que não é Deus. Quantas vezes que nós passamos percebido, Deus muitas vezes fala: vai à casa do profeta, e muitas vezes a gente não dá crédito na visão que Deus está te passando, na voz do Espírito Santo. E a Bíblia vai dizer que Cornélio, ele manda dois mensageiros, ele manda aqueles homens atrás da direção de Pedro. Observa uma coisa aqui, que como Deus ele manda, Deus ele faz acontecer. Não precisa você ir atrás. Se você é servo de Deus, ele vai atrás de vocês. A Bíblia vai dizer que aqueles homens vai, porque o Espírito de Deus tinha falado com Cornélio. Entenda uma coisa, irmão, que quando Deus manda, Deus assina. Quando Deus fala que vai fazer, ele cumpre. E quando Deus vai agir, ele age, igual dele a tua vida. Não precisa ficar livre. Se for da vontade de Deus, nós vamos. Mas se não for da vontade de Deus, se Deus não tiver negócio, não vamos, irmão. Porque a Bíblia vai dizer aqui que Deus envia. E todo enviado de Deus é servo. E todo servo é para servir. E nós entendemos uma coisa que eu quero dizer essa noite aqui. A Bíblia vai dizer que o homem que era temente a Deus, temente ora, temente ele busca, temente ele vigia. Por que ele manda sobre essa vida? Porque da confiança de Deus. A Bíblia vai dizer que ele estava aqui, a Bíblia vai dizer que ele manda diante de Pedro. E a Bíblia vai dizer que ele manda diante da casa do Senhor. Por quê? Porque Pedro estava preparado, irmão. E a pessoa que está preparada, ele está disposto para servir. Ele está disposto para abençoar. Não precisa ficar andando por aí, irmão, para servir. Porque o servir tem que estar preparado, a Bíblia vai dizer. A Bíblia vai dizer que Simão Pedro, a Bíblia vai dizer que ele estava preparado para servir aquele mensageiro. E essa noite eu quero dizer para os irmãos,
se prepara para você servir o que está aqui. A Bíblia diz que quando ele estava ali também, ele estava preparado na casa. A Bíblia diz que Ana vai na casa. A Bíblia vai dizer que ele estava preparado. Muitas vezes, quando nós somos servos de Deus, povo de Deus, nós temos que estar preparados para servir. Porque aqueles que têm, recebem. Mas se nós não estivermos preparados, como é que nós vamos preparar outros? Como é que nós vamos servir? Se não tem para servir, quem tem para servir não tem respaldo para dar. A Bíblia vai dizer: não me perdoe pelo testemunho. A Bíblia diz que pelo lenço e caiu do céu. Outras ferramentas que Deus te dá. Mas quando Ele vai chegar para nós, Deus dá para nós, e a gente não sabe manejar. Entenda uma coisa: quando Deus entrega, irmão, é no momento certo para você entregar. A Bíblia vai dizer que Pedro, aonde que ele passava, ele curava, porque acreditava, ele tinha fé. A Bíblia diz que ali aqueles homens começaram a observar aquele homem de Deus, e essa noite o mundo observa vocês querem saber o seu testemunho, o meu testemunho, para nós fazer a vontade de Deus. Por isso, no Salmo capítulo 91, viu a sua direita, me a sua esquerda, não pode atingir, ele está dizendo: nenhuma ligeireza eu permitir, não pode tocar em vocês. Entenda uma coisa, irmão, nós precisamos estar preparados por Deus. A Bíblia vai dizer claramente que esse homem estava preparado. Entenda uma coisa, eu quero dizer uma coisa: quando ele era discípulo, ele estava preparado, ele ia atrás, mas Jesus disse: para beber, se prepara, para depois você ir. E quando Pedro começa a se preparar para a pesca, irmãos, a Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus vem a vida de Pedro depois, e ele começa a mover aquele mar. Outra vez o mar se move por nós, irmãos, porque muitos peixes querem entrar e também não estamos preparados da forma que Deus quer. Mas essa noite a Bíblia vai dizer que Deus vai preparar, está preparando para os peixes grandes entrar no seu barco. Ele vai dizer: o que prepara sou eu, e o que toma posse são vocês. Eu tomo posse de Deus, nessa preparação de Deus. Eu quero dizer: não precisa você ficar atrás, quem quer a cara, quem quer, quem não quer, quando vai. Você viu Jesus vir na carne? Você viu que ele ia a carne depois, quando ele vira a voz? Quando ele vira a voz dele? Você não vê nenhum momento que ele ia a carne. A Bíblia vai dizer que a multidão ia atrás de Pedro. Já vai contar a Bíblia. Aonde que Pedro passava, curava, a Bíblia diz que onde Pedro, a multidão ia. Por quê? Porque ele estava preparado já para os céus. Extinto passado. Porque Pedro já tinha, nós temos, quando nós vemos no princípio, nós estamos preparando. A Bíblia vai dizer que Pedro, ele se preparou. Pedro começava a orar às 3 horas da manhã, ele estava à meio-dia. A Bíblia diz que o céu se abria. A Bíblia diz que ele tinha uma intimidade. Nós temos intimidade com Deus. Se nós temos intimidade com Deus, não precisa nós ir. Quem que vem buscar a nós? E a presença está de nós. Entenda uma coisa: quando você tem a presença de Deus, quando nós temos a presença de Deus, só quem permanece é aquele que quer, aquele que está com sinceridade perto de você. Mas aqueles que não têm
Bíblia diz que a luz, ela não mora na terra. A terra tem que morar na terra. A terra tem que obedecer para a luz habitar nela. Então a Bíblia vai dizer o quê? Que Pedro aqui não precisou reinar. A Bíblia diz que ele veio. Então a alma vai chegar em você. Mas você tem que estar preparado que o seu testemunho de vida. A Bíblia diz que a árvore que dá fruto é repreensível. Então no capítulo de Pedro, a Bíblia diz que Pedro estava dando fruto, estava dando testemunho. Não se preocupe dele, mas se preocupa que quando eles virem, você está preparado para servir eles da forma que Deus quer. Entendeu alguma coisa, irmão? Que quem ora, ele não se preocupa, porque a preocupação, a ligação dele é com o céu, já não é. Como está fora? Porque a preocupação é com o céu, vai fazer a vontade do céu. E quem tem a vontade do céu, ele ouve a voz de Deus. A Bíblia está dizendo uma coisa: que quando ele começa a caminhar através do Senhor, ele ganha mais de 3.000 almas. Entenda uma coisa: ele estava preparado, ele estava preparado para ver esse cinturão, ele estava preparado para ver esse aqui, esse servo que estava aqui, buscar a presença de Deus. Quando os mensageiros que vem perto de você e muitas vezes acha que não está preparado, mas esqueceu uma coisa: que você está preparado porque você está em pé. E aquele que não está em pé, não está preparado, não está em pé, ele já está caído. E se Pedro não tivesse ouvido a voz dele, um ser humano que não ouve a voz de Deus. A Bíblia vai dizer assim: que Pedro, ele ouve. Toda vez que Deus mostra uma visão para você, toda vez que Deus olha para você, vou eu fazer. E quantas vezes que nós temos, irmão, a Bíblia vai dizer que Pedro, ele ganha uma ferramenta do Senhor realmente. Mas tudo por nós tem que ter uma fé. Obra, se não tiver fé, não é obra. E até se não tiver obra também, tem que gera. Entenda uma coisa essa noite: quando o enviado vem, você tem que estar preparado para uma ação. Aí. Entenda uma coisa, eu quero dizer nessa noite: quem está preparado, irmão, tem que descer. Quem está preparado para receber tem que descer. Porque aqueles que não descem não recebem. Observa uma coisa aqui: que esse cinturão, ele estava orando para receber. Se ele não estivesse vigiando, Deus ia falar para Pedro, Deus ia enviar aqueles mensageiros diante de Pedro. Quantas pessoas não querem só receber, mas não querem descer. E nós estamos descendo, nós estamos permanecendo. Por que eu quero dizer isso? Muitas almas precisam ouvir a voz de Deus, precisa sentir a presença de Deus. Mas a Bíblia vai dizer que quando Pedro leva a voz do Senhor, todos aqueles que chegavam via o Espírito de Deus, via a presença de Deus, porque tinha transformação. Eu quero dizer para você toda vez: tem transformação da casa, ainda tem gente que a palavra de Deus, ainda tem Pedro que ora para a igreja ainda tem Pedro que busca para a igreja ainda tem Pedro que vai ao nosso ainda tem Pedro que tem fé.
que o homem vai dizer, mas se preocupa com o que você vai fazer. Observa uma coisa no capítulo 21 de João. A Bíblia está dizendo que Pedro estava fazendo discípulo. Mas a Bíblia vai dizer que Pedro esqueceu de Jesus. Pedro estava à noite inteirinha, mas ele esqueceu de ouvir a voz de Deus. E quando Jesus entrou no barco de Pedro, no capítulo 21 de João muda a história. A Bíblia vai dizer que naquela manhã, Pedro pescou mais peixe que nunca tinha pescado na vida dele, no ministério dele que tinha naquele momento. A Bíblia diz que os peixes que Pedro pegava, nenhum dia tinha pescado. A Bíblia diz que a multidão precisou ajudar Pedro a recolher os peixes. Jesus veio dizer assim: Pedro, quando eu estou no barco, já tem fruto. Pedro, onde eu estou no barco, você para na minha parada, eu cuido de perto de novo. Quando eu estou no barco, você pega, você corre. Quando eu estou no barco, você tem mudança de transformação de vida. Entende essa passagem de Pedro, entende aquela passagem lá de Atos. Aqui tem uma transformação de vida agora. Entenda uma coisa, irmão. Quando Jesus ele vai dizer, no livro de João, ele está dizendo, Pedro, se eu não habitar em você pode orar. Você pode estar pedindo, mas se eu não estiver no barco, não faz nada. Porque você vai fazer se eu estiver na tua vida. E quando Pedro deixou o Espírito de Deus habitar na vida dele, da forma que ele quer, não é da forma que Pedro quer. Essa noite eu estava dizendo para mim e para você, não é da forma que você quer, é da forma que eu quero. Da forma que eu quero, eu cuido, eu libero, eu renovo. Da forma que eu quero, eu tenho transformação de vida. Da forma que eu quero, a alma se reina, a alma cura, em nome do Senhor Jesus. Entenda uma coisa, irmão, que tem propósito que é você viver, mas tem propósito que é para mim viver. A Bíblia vai dizer que Pedro tinha um propósito naquela manhã. A Bíblia vai dizer que todos nós temos propósito todos os dias, irmão. O dia de amanhã só pertence a Deus. O que pertence a você, o que pertence a mim e a você, é nós adorar, é nós glorificar, é nós exaltar o nome do Senhor. Porque amanhã quem sabe é Deus, quem vai gerar é Deus, quem vai mudar a história é Deus, quem vai prosperar a tua vida é Deus, e quem vai fazer a tua família é Deus. Só faz o que Deus manda, faz a vontade de Deus mandar, e Deus vai transformar a tua vida, o teu filho, vai libertar, vai elevar, vai curar. Deus está podendo dizer assim: agora ele, filho de liberdade, eu coloco ele no centro da tua vida. É por isso que Deus ouviu a voz dele, irmão. O Espírito de Deus só mudou a minha vida, Deus só mudou a minha vida quando eu comecei a deixar Deus mudar. Porque muitas vezes nós nesse programa nossas mãos. E a Bíblia vai dizer que a minha obediência está no casamento. A Bíblia vai dizer que Deus estava obediente aqui. A Bíblia vai dizer que Deus estava obediente. Mas no capítulo 21, Deus está fazendo a vida de todo, irmão. E entender uma coisa: é melhor ser obediência que fazer sacrifício. Porque toda vez que você faz um sacrifício, irmão, você não vai para frente, você só fica acabado o teu ministério. Por isso que a Bíblia vai dizer: viver, busca o reino do céu, vai dizer, busca primeiro, tem obediência primeiro, para depois de fazer na tua vida. Que todos que têm obediência, tem que ter obediência ao Senhor, então você muda a tua história.
Esaú. Quem habitou na vida de Esaú? O Espírito de Deus. Porque a noite passada Jacó tinha falado com Deus. E Deus coloca os seus mensageiros, o teu filho, coloca a tua esposa para fazer o quê? Fazer a voz de Deus acontecer. Porque ele sabia, ele tinha convicção, nós temos que ter convicção com Deus. Nós temos que ter convicção, que nós vamos ganhar o povo dessa terra, e vamos ganhar o povo para o nome do Senhor. Entenda uma coisa: quando nós deixamos Deus trabalhar, o Senhor muda a história de vida. Entenda uma coisa aqui, a diferença de quem ouve a voz de Deus, daquele que vai receber a porta receber de Deus através do profeta. Observa o que Deus está falando. Observa que Deus está falando essa noite. Que quando Deus, aqui tem uma concordância bíblica, ele vai dizer de obediência para receber. Observa uma coisa aqui, que quando Deus falou para Paulo também, você vai na rua direita, tem um povo chamado Ananias, na casa de Judas. A Bíblia vai dizer que quando Saulo via Paulo, Paulo foi. E ele chega primeiro. Ele vai na casa de Judas primeiro. A Bíblia vai dizer que ele vai aqui que é Judas, o discípulo de Cristo. A Bíblia vai dizer que os dois que estavam para pregar ele, a Bíblia diz que ele fica 3 dias depois do a Bíblia ali, olha você vê aonde está a direção de Deus. A Bíblia vai dizer que Judas, ele fica cuidando, o discípulo fica cuidando do escolhido de Deus. Aleluia! A Bíblia vai dizer que quando Judas ele vai, ele já começa a ver a diferença, irmão. Porque a pessoa, quando quer algo com Deus, quer mudança de Deus, ele tira o eu da tua vida e ele quebra para a presença de Deus. A Bíblia diz que Paulo se quebrou. A Bíblia diz que Paulo jejuou por 3 dias, porque hoje foi arrebatado esse espírito. Mas a Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus, ele visita Ananias, vai lá na casa de Judas, que tem um homem chamado Paulo de Tarso. Eu preciso levar Senhor, ele perseguia nós. Olha de homem que eu estou falando para você, faz a minha vontade que eu faço, a vontade do Pai. A Bíblia diz que Ananias foi. Quando ele chega lá, ignore a voz de Deus, ele foi ver quem está de encontro. O Saulo, na casa de Judas. A Bíblia vai dizer que Ananias nem vai, irmão. Quando ele chegar, eu já vou para onde está aqui. A Bíblia vai dizer que Ananias só coloca a tua mão. E ele dá vida acomodando o homem enxerga. Porque quando Deus manda, tem cura, tem libertação, quando Deus manda, tem uma transformação, quando Deus manda, tem cura, tem vida. Mas Deus te mandou, não é você. E dentro aqui a Bíblia vai dizer que Paulo, a Bíblia vai dizer da Cornélio, a Bíblia vai dizer que dava 2, a Bíblia vai dizer que tudo é em 2 ou 3. E testemunha. Olha quando esse testemunho de Deus na noite. Entenda alguma coisa que eu quero dizer para você. Só vai se Deus mandar.
chamado se Deus vai eu ter algo nessa terra. Por quê? Porque quando Deus vai, tem mudança. Quando Deus vai, tem transformação. Quando Deus vai, tem vida e a vida com abundância. Glória a Deus. Esse aqui foi o Pedro. E lá na frente, Pedro cuida de quê? De Paulo. No princípio, Paulo. Tudo tem mudança por dentro. Deus quer mudar uma história. Deus quer mudar a minha história. Agora eu preciso ouvir mais a voz de Deus. Glória a Deus. Quantas pessoas que não querem permanecer na casa, pastor Valdemar? Observa uma coisa aqui. Que Deus só vai pagar pelo quê? Fica na casa. Quem foi que corre? Que quando esses homens veio, Pedro estava dentro da casa, porque Pedro é mensageiro, Pedro era o pastor, Pedro era o profeta do Senhor, Pedro é o que ia fazer o milagre acontecer. Glória a Deus. E se Pedro tivesse saído, nós que somos servos do Senhor, toda vez que a gente milagre para mim, nós vamos perceber. Aí nós perdemos. Aí nós perdemos o milagre. E aqui a Bíblia vai dizer que Pedro estava orando. Quantas vezes que nós ora, e quando Deus quer buscar a nossa bênção, nós vamos falar a cura de Deus. Não é do Espírito de Deus, não é da voz de Deus. Ei, está dizendo para você uma coisa: deixe o povo vir. Quando o povo vem, você está preparado. A Bíblia diz que Jesus ele se prepara os 12 para depois os 12 ir pregar o Evangelho. A Bíblia diz que os 12 estavam preparados para fazer a vontade de Deus. Entendeu uma coisa que eu vou dizer aqui agora essa noite? A Bíblia vai dizer que estava com 12 barris. A Bíblia vai dizer que tinha dois que conderam uma dor. A Bíblia vai dizer que quando que chega lá, quando o homem de Deus orando, buscando e fazer a vontade de Deus. E se vir a igreja, nós estamos aqui orando, buscando fazer a vontade de Deus. Porque a Bíblia vai dizer: aonde tem transformação e na cura, porque nós somos a árvore que dá fruto, nós somos a raiz de Jessé, nós somos servos do Senhor, e servo vem para fazer a vontade de Deus. Entenda uma coisa aqui: aonde que Pedro está orando, irmão? Lá em cima. Ele está orando lá em cima para ninguém. Ele estava escondido para ninguém pedir ele de orar. Ele não queria se mostrar, porque quem falava com Deus era Deus. Nós precisamos, irmão, mais ainda ouvir a voz de Deus. E essa noite Deus quer fazer o milagre acontecer na tua vida, através do Espírito de Deus. Aleluia. Porque a Bíblia vai dizer, irmãos, que é tudo para
tem mudança divina, ele tem graça, ele tem presença do Senhor, ele tem transformação de vida. E nós precisamos ter transformação de vida. Nós precisamos ter a presença de Deus. Deus quer mudar a tua história nessa noite, em nome de Jesus. Porque a palavra de Deus disse que é tudo para aqueles que têm fé no nome de Jesus. Louvado o nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, irmãos. Porque a Bíblia vai dizer que tudo o Senhor ele ouve do céu. Olha aqui que eu peguei aquele dia sobre lá no Salmo que Deus ele ouve o teu coração, ele sabe o que você vai fazer. Porque através do Espírito de Deus, se você ouvir a voz de Deus, Glória. então se você ouvir a voz de Deus, Deus vai jogar a palavra no teu coração e vai de volta a Deus. Agora, se você não ouvir a voz de Deus, irmão, você vai parar para esfregar os olhos de Deus. Mas essa noite, quando esse cordeiro, quando Pedro ouviu a voz de Deus, quando ele esteve para a mudança de Deus, o Senhor fez milagre. Em nome de Jesus, que essa noite o Senhor está fazendo um milagre na tua vida, na minha vida, irmão. Tudo que eu quero ter é milagre. Tudo que eu quero fazer é milagre em nome de Jesus. Em nome de Jesus.